O pronunciamento do senador Cristóvão Buarque, que me antecedeu, ele propõe uma reflexão sobre debater o futuro, debater os grandes temas, debater os rumos para o Brasil, no momento em que o mundo sofre um revés importante no âmbito da economia, aonde tivemos um sobressalto em relação ao rumo apontado nas últimas 2 décadas, e hoje nós temos um Estados Unidos em crise, uma Europa em crise e um Brasil crescendo a um ritmo não exatamente naquele ritmo que imaginávamos, mas promovendo justiça social e distribuição de renda. Eu concordo integralmente que fica bem melhor para o Parlamento, para o Senado, para a Câmara, que a gente possa debater os grandes temas, debater a ciência e tecnologia, debater o futuro da juventude, o futuro das crianças, debater o que pode ser feito para que o Brasil esteja cada vez mais preparado para enfrentar os desafios da modernidade, os desafios que se apresentam no sentido de fazer com que cada vez mais as pessoas tenham seus espaços reduzidos e tenham que cada vez mais se preparar para competir. Competir no mercado, sobreviver, se preparar profissionalmente, e nesse sentido o Brasil deu passos importantes, mas tem outros muitos passos a serem dados. E eu concordo integralmente que a gente tenha que primar por esse tipo de debate. O presidente Lula, ainda que não tenha passado por uma faculdade, ele conseguiu fazer um governo que investiu fortemente na criação e no fortalecimento de muitas faculdades. O presidente Lula, ele conseguiu fazer com que o número de escolas técnicas no Brasil, que durante 100 anos tinha um número aproximado de 100, chegasse a quase 400 escolas técnicas no Brasil. E nós temos hoje, com a presidenta Dilma, com o Pronatec, um plano de expansão que deve chegar a 500 escolas até 2014. A mesma coisa pode ser dita em relação aos programas visando a assistir aquelas populações mais isoladas e com maiores dificuldades. O programa Luz no Campo, do presidente Fernando Henrique, atingiu um número bastante pequeno de famílias e com um agravante, uma diferença, que era um programa que levava luz com instalações pagas aos beneficiários. O presidente Lula, ao reformular esse programa com o programa Luz para Todos, ampliou significativamente o número de pessoas atendidas em todas as regiões do país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, e levando as instalações gratuitamente e permitindo que as pessoas saíssem da escuridão do século XVIII ou XIX para experimentar situações do século XX e XXI que nós estamos. Então, a gente deu passos importantes, o presidente Lula deu passos importantes, a presidenta Dilma continua dando passos importantes, investindo, trazendo possibilidades de grandes investimentos, de facilitação para a indústria, de facilitação para que as famílias remodelem a sua renda e possam investir mais e melhor na sua preparação, na sua formação. Agora, infelizmente, quem tem trazido o debate desses temas condenados aqui pelo senador Cristóvão Buarque não tem sido a base aliada do governo. Os senadores da base aliada, como fez o senador Jorge Viana na sessão de ontem, como fiz também, têm procurado reagir às afirmações que são feitas de maneira condenatória
e absolutista, né, porque não permite o contraditório, de que o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, as lideranças do Partido dos Trabalhadores estão todas num balaio em que elas são apresentadas como as grandes vilãs da história do Brasil e como se fossem os inventores de todos os malfeitos que historicamente sempre aconteceram no Brasil. E o mesmo líder da oposição, quando discursava ontem aqui, foi contraditado pelo senador Jorge Viana, ele não faz um reconhecimento de que, com o presidente Lula, houve muito mais liberdade e muito mais condições dadas às investigações da Polícia Federal, à autonomia do Ministério Público, de tal maneira que as denúncias afloradas durante o governo Lula foram incomparavelmente maiores, porque muito mais liberdade se deu para os órgãos de Estado funcionarem com plena liberdade. Vejo, por exemplo, o pronunciamento da senadora Ana Amélia, com o qual me congratulo, em que ela questiona o absurdo de um candidato a prefeito que está no exercício do cargo disputar a reeleição sem um afastamento, quando qualquer candidato do Executivo, ao pleitear outro cargo, tem que se afastar 6 meses antes. Aí a afirmação vem, imediatamente a gente volta no tempo, quem instituiu a reeleição para os cargos executivos no Brasil? Quem instituiu foi o presidente Fernando Henrique, quando estava no exercício do cargo, exatamente mudando a regra do jogo para se autobeneficiar. E isso não foi simplesmente com conversa com parlamentares, com justificativa no sentido de convencer essa proposta. Quando teve a votação da reeleição, quando o Fernando Henrique ganhou o direito à reeleição aqui, nós tivemos o Brasil inteiro exposto a uma denúncia de que foram comprados parlamentares para a emenda da reeleição. Então, se nós temos que discutir um outro caminho a partir de agora, estamos plenamente dispostos a isso, mas tem que se colocar claramente que quem trouxe o Instituto da Reeleição para o Brasil foi o governo do PSDB, pelos métodos do PSDB, e ali sim valeu o método da compra de votos. Aí, quando se discute hoje o julgamento do Mensalão, colocando como se fosse o início dos casos de corrupção no Brasil, aí sim a gente não pode aceitar. Não pode aceitar porque isso não nos cabe. O presidente Lula assumiu o governo em 2002. Em 2002, ele foi eleito em 2002, assumiu em 2003. Até 2002 estava sob a presidência do Fernando Henrique. E a emenda da reeleição aconteceu lá nos idos de 94, 95, quando o Fernando Henrique estava na presidência. Então, dessa forma, que eu concordo que tenha que se qualificar o debate sempre. E é um desafio que nós que nós somos obrigados pelo nosso dever constitucional, buscar qualificar o debate sempre, mas não podemos deixar sem resposta quando a história é abruptamente deturpada, como fazem algumas lideranças da oposição, querendo colocar todos os males da política brasileira na conta do Partido dos Trabalhadores, que está no exercício da presidência há apenas 10 anos. 8 anos com o presidente Lula e chegando ao 2º ano da presidenta Dilma. Então, nesse sentido, eu quero até ler na íntegra, porque essa não é uma reflexão minha, não é do senador Jorge Viana, mas é uma reflexão que é feita por pensadores da política nacional, e foi publicado esta semana o artigo do sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra, intitulado Revelações e Eleições, no qual ele faz uma análise que considero pertinente, porque compartilho também dessa opinião. E eu quero citar aqui o artigo na íntegra, e de antemão eu gostaria de pedir, senhor presidente, que fosse publicado na íntegra também, para que ficasse nos anais do Senado. O artigo diz o seguinte, aspas,
O mais rumoroso evento político da semana passada, a publicação pela revista Veja de uma matéria contendo algumas declarações de Marcos Valério e muitas ilações a respeito do que ainda teria a dizer sobre o mensalão, deve ser compreendido em função do momento que vivemos. No fronte jurídico imediato, não tem significado. Quem entende do processo que corre no Supremo Tribunal Federal afirma que os votos dos ministros estão escritos e não mudariam, porque um dos réus disse isso ou aquilo. Nem se a questão fosse suscitada por um veículo com credibilidade. Não é o caso dessa revista, que se dedica apenas ao combate ideológico e que se desobriga, por essa razão, de honrar as regras do jornalismo. Para ela, vale tudo. Não cabe especular sobre o que teria motivado Valério a falar, o que quer que tenha dito. Desinformado é que não está, considerando a qualidade dos advogados com que conta. Ele sabe que, a esta altura do processo, lançar suspeitas sobre Lula ou outras pessoas só aprofunda seus problemas. Estamos entrando na hora decisiva do julgamento, quando a fatia política será avaliada pelos ministros. É agora que a suposição da Procuradoria-Geral da República sobre o pretenso esquema de compra de votos de parlamentares que teria existido entre 2004 e 2005 para aprovar medidas de interesse do governo começará a ser discutida. Desde a CPI, essa é a parte mais fantasiosa e frágil das denúncias. Por mais que alguns deputados oposicionistas tivessem tentado ligar pagamentos recebidos por partidos e parlamentares a votações específicas, nenhuma foi identificada com clareza. A completa falta de sentido do governo pagar integrantes da sua bancada mais fiel para que votassem assim o assado apenas ressalta a incipiência da hipótese. Quanto à Procuradoria-Geral da República, ela não conseguiu avançar 1 milímetro na demonstração dessa vinculação. Que benefício teria agora Valério estabelecendo-a ainda que somente com base em declarações não substanciadas? Justo quando serão julgados os políticos acusados? O que ganharia confessando ser parte de uma quadrilha que cometeu um crime grave? Boicotar o trabalho da defesa? E a revista? O que ganha publicando a entrevista agora? No tocante ao julgamento, nada. O ambiente de pressão sobre os juízes está construído e a matéria não aumenta o risco que correm de ser achincalhados se votarem em desacordo com o que ela deseja. Isso eles já entenderam. Ou seja, para Valério e a revista, dentro da história do julgamento do mensalão, ela é inútil, o que não quer dizer que não possa ter relevância nas guerras de longo prazo em que estão engajados, ele tentando reduzir as provações que o aguardam e ela na luta contra o lulopetismo. A matéria tem outra razão de ser. Quem mora fora de São Paulo não entende a importância que a eleição de prefeito assume para quem faz política na cidade. Acham que é fundamental para o Brasil. Quem não é serrista não compreende a dor de ver seu preferido prestes a sofrer uma derrota humilhante, se agarrando à tênue hipótese de derrotar Fernando Haddad e receber o voto petista para enfrentar Celso Russomano, no caso, no segundo turno. Chance remota? Pouca possibilidade? Não importa. O que puderem fazer para que ele ultrapasse Haddad, farão. Não é difícil ver as ligações. José Serra traz o mensalão para sua propaganda eleitoral, na hora em que falham os velhos argumentos. Aspas, o mais preparado, o líder nas pesquisas, etc. Na semana seguinte, a revista faz a matéria bombástica com capa pronta para a televisão. Que coincidência feliz. Que acaso extraordinário. Vai dar certo? Pouco provável, mas é o que tem.
fecha aspas. Esse é o artigo do Marcos Coimbra, sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi, para mostrar que não é por acaso que o PSDB, nessa parceria com a revista Veja, tenta trazer novamente esse assunto à tona e agora querendo novamente incluir o presidente Lula, tantos anos depois, nessa discussão. Entendemos que o desespero do PSDB paulista está levando a essas tomadas de atitude tresloucadas. Eu vi que houve muitas tuitagens dos seguidores de Serra contrários aos pronunciamentos ontem do senador Jorge Viana e ao meu pronunciamento, mas quero dizer que não estamos pensando sozinhos. Há muita gente observando a postura do PSDB e é exatamente por isso que a rejeição do Serra está cada vez maior em São Paulo. E isso se estende a outras capitais onde o PSDB disputa. Com essa postura truculenta de querer a todo custo macular a imagem de quem disputa uma eleição só para facilitar o caminho à tomada do poder, não é a mais correta. E exatamente por isso, o Serra e o time ao qual ele torce, o Palmeiras, parece que estão no mesmo caminho. Parece que eles serão rebaixados nesse ano de 2012. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.